Então, faço aquela apresentação de novo? Yes. Então, pessoal, essa é a primeira live do nosso ciclo de conversas, né, e compartilhamentos aqui da Rede NEL. Essa ideia já é uma ideia que vem sendo gestada há muito tempo para a gente fazer uma rede de pesquisa e de pesquisadores que compartilhem da metodologia que o professor Seb, né, fundou inicialmente num núcleo de estudos em história oral que surgiu na Universidade de São Paulo. Mas hoje os pesquisadores, eles fazem parte de diversas instituições, né? Que vão, como eu brinquei anteriormente, do Acre ao Rio Grande do Sul, né? Mas a gente tem, então, um grupo de pesquisadores que hoje são professores de universidades federais, universidades estaduais e universidades particulares também, e que vem fazendo, né, pesquisa, tanto em nível de pós-graduação, de graduação e pesquisas de extensão com as metodologias desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos em História Oral. Então, hoje a gente vem se transformando numa rede de pesquisadores, né, e que vai chamar Rede NEL, né, ou NEL em rede. E daí a nossa ideia é fazer um ciclo de palestras em que esses pesquisadores possam apresentar suas pesquisas e como vem desenvolvendo tanto regionalmente, né, as suas ideias e os seus conhecimentos, mas também metodologicamente, como hoje a metodologia inicialmente pensada pelo professor Seb, ensinada para a gente, né, ao longo desse tempo, vem sendo implementada nas pesquisas. E daí hoje, então, a gente vai ter, né, tanto a professora Andréa Paula dos Santos Kamensky, de Oliveira Kamensky, da Universidade Federal do ABC, falando um pouco como essas lives, como esse ciclo de lives se encontra com um curso, né, que a gente também está implementando, e com um projeto que foi aprovado lá na UFABC. A professora Marcela Boni, que é professora da FEUSP, né, da Universidade de São Paulo, na educação, que vai também falar um pouco quais os projetos de formação e o que o NEL vem desenvolvendo lá na Universidade de São Paulo, que é um pouco o berço de nós todos, pesquisadores, mas também falar um pouco da história, né, de formação e etc. do NEL, e a professora Fabiola Holanda, né, da Faculdade Leopoldo Mandic, que acabou se tornando, né, uma das nossas referências na área da saúde, da história oral e da saúde, e hoje está numa grande universidade desta área, né, numa grande faculdade desta área, e ela vai apresentar um pouco a história aí de alguns livros que fundaram a nossa formação e que fundaram essas metodologias, e a gente vai chamar no final, para fechar com chave de ouro a nossa conversa aqui, o professor Seb, para falar dos seus novos projetos, ele que sempre nos ensinou a fazer o que ninguém faz, e a gente está tentando, né, honrar esse projeto, essa ideia, e a gente está querendo muito aprender mais com ele sempre. Então, queria chamar primeiro a Andréia, e na sequência a gente pode ir fazendo essa conversa, pode ser? Boa tarde, pessoal, querido. Que bom ver vocês aqui. Muitas saudades. Ver as carinhas de vocês dá mais saudades ainda, né? A gente está quase 2 meses, né, nesse processo de isolamento e não tem sido fácil. Muitos de nós continuamos trabalhando online, o teletrabalho, que é um grande desafio para as gerações mais ou menos da minha idade, né, que estão se aproximando aí dos 50 anos. Muitas dificuldades nós temos com as tecnologias ainda. Então, eu quero agradecer muito a Suzana, que teve essa iniciativa de reunir a gente aqui hoje, de chamar essas pessoas tão queridas, algumas que a gente tem os melhores momentos e melhores lembranças das nossas vidas, né? Poder ver que vocês estão aqui bem, apesar de todo momento difícil que a gente está passando, é um grande alento
nesse momento, né? Um grande incentivo para a gente ter força e continuar fazendo a nossa tarefa, né? Que, como bem a Suzana falou, a nossa tarefa é no campo da educação, da ciência, e a gente vinha de um momento que a ciência e a educação estavam sendo avacalhadas, negadas. Estamos ainda passando por esse momento, mas por conta da pandemia, a grande ironia é que, de alguma forma, as nossas vozes estão sendo mais ouvidas. Porque nós, nas universidades, nas faculdades, nas escolas, estamos fazendo o papel de trabalhadores essenciais, assim como o pessoal da saúde. Tanto com os projetos de ensino, pesquisa e extensão, como com o atendimento, né, das pessoas que não podem ficar sem estudar e daquelas que não têm acesso a essas tecnologias de informação e comunicação, como nós estamos fazendo aqui de videoconferência, mas que dão um jeitinho de conversar com a gente, de mandar e-mail, né, de procurar a gente por telefone. Então, nós temos trabalhado direto, assim, muitas horas para atender essas pessoas, né? E, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade de ter aqui pesquisadoras e pesquisadores de todo o Brasil que se formaram na rede, né, no Núcleo de Estudos em História Oral. Então, a gente tem aqui o pessoal que está no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, no norte do país, enfim, na cidade, né, de São Paulo. Então, é muito legal a gente ver todo mundo espalhado, né, Brasil afora, e a gente poder compartilhar esse projeto em rede que a gente está fazendo. Então, assim, o que está acontecendo, por exemplo, partindo do meu lugar, onde a Rede NEO está, que é a Universidade Federal do ABC? Quando foi no início do mês de abril, a Universidade Federal lançou um edital, criou um comitê, o Comitê da Universidade Federal contra o coronavírus. E a gente apresentou um projeto da plataforma digital plural, inovação social no combate à pandemia. E esse projeto foi aprovado, né? Foi um dos 20 e poucos projetos de 60 enviados, aprovados, e é nessa plataforma, que eu posso até mostrar aqui um pouquinho, né, para o pessoal conhecer, que está abrigado também o site da Rede NEO, porque já faz um tempo, já faz mais ou menos uns 2, 3 anos, né, que eu, junto com a Suzana, a Fabíola, a Marcela, a gente criou esse espaço nessa plataforma, e aí a gente coloca as nossas informações como rede de pesquisadores e as nossas atividades também. Então, dentro dessa plataforma, a gente teve a possibilidade agora na pandemia de fazer vários cursos de formação, além de ações e projetos para contribuir no contexto de combate à pandemia, junto com os estudantes de pós-graduação. Eu sou professora da pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação, e a gente trabalha com esse conceito de inovação social, né? Porque muita gente acha que inovação é só uma tecnologia nova, mas a gente trabalha com processos inovadores na universidade, né? Que tem esse perfil tecnológico também. E esses processos inovadores, eles envolvem trabalho colaborativo, que é o que a gente faz aqui na Rede NEO, justiça social e justiça ambiental. Então, dentro dessa linha, a participação interdisciplinar e transdisciplinar é fundamental. Então, por exemplo, eu oriento estudantes de pós-graduação de diversas áreas que vêm participar dessa plataforma. E nessa plataforma, os cursos, dentre os cursos que a gente está oferecendo, um é em parceria com a Rede NEO, que é um curso que a gente já fazia em parceria antes desse contexto da pandemia, que se chama Direitos Humanos, Gênero e Diversidade no Contexto da Pandemia. Então, esse curso, de início, ele aconteceu em todo o Brasil, né? Era uma política pública federal que aconteceu desde 2008. Eu fui coordenadora desse curso na universidade em que lecionava antes da UFABC, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. E lá a gente ministrou esse curso para 1.500 pessoas em 20 municípios. E esse curso aconteceu em diversas universidades Brasil afora, porque era uma política pública do MEC, de tratar dos grupos que são considerados excluídos, marginalizados, como as mulheres, os grupos LGBT, a população negra, a população indígena, né, tratar numa perspectiva interseccional todos esses temas
dentro da questão dos direitos humanos. E esse curso, ele tinha uma metodologia, né, desde o início, muito interessante, porque ela era voltada para diários. Então, as pessoas acessavam os conteúdos do curso e escreviam diários sobre a sua própria vida, suas experiências na comunidade, suas experiências profissionais. E nessa ocasião, todas essas ocasiões que a gente ministrou o curso, tanto no Paraná quanto em São Paulo, pela UFABC, além de fazer os escritos nos diários e enviar por uma plataforma, porque o curso era semipresencial, as pessoas também escolhiam gravar suas histórias de vida e filmar e autorizar que a gente publicasse essas histórias de vida, interseccionalizando esses temas que nós falamos aqui: direitos humanos, gênero, sexualidades, relações étnico-raciais. E em São Paulo, o curso foi oferecido em 8 polos dos CELs. A gente inaugurou a chamada Rede Unicel, né, as universidades nos CELs. Então, esse curso contou com a participação de 500 professores de 8 CELs. Na Zona Sul, o CEL Vila do Sol, Navegantes e Paraisópolis, são comunidades muito organizadas, né, da periferia de São Paulo. Na Zona Oeste, o CEL Butantã. Na Zona Norte, o CEL Perus. E na Zona Leste, São Mateus, São Rafael e Azul da Cor do Mar. Então, agora, o que aconteceu no contexto da pandemia? Nós reeditamos esse curso, que era semipresencial, totalmente online, disponibilizamos todos os conteúdos, inclusive esses livros aqui, ó, que o professor foi coautor dessa coleção com a gente na curadoria, né, dessa coleção. Eles compõem uma série de 12 e-books que estão disponibilizadas lá para as pessoas baixarem, né? E a gente teve a participação da Suzana, também da Marta, né, de várias pessoas que contribuíram na elaboração desse material, mas principalmente é um material que foi feito de forma colaborativa com centenas de professores da periferia, com os seus diários e os seus projetos nas escolas públicas. Então, a gente abriu a inscrição para o curso, né, faz mais ou menos um mês, e nós temos mais de 1.500 inscritos no curso, para vocês terem uma ideia. E lá na nossa plataforma tem, a gente chama de rede social de aprendizagem, né? Tem o grupo que o pessoal entra para discutir, para conversar, para postar novos materiais, para falar dos seus diários, para contar suas histórias de vida. Então, a gente tem participação de centenas de pessoas ali todas as semanas. Às quartas-feiras, às 8 da noite, a gente está fazendo uma live, né? Que a gente apresenta os temas e chama as pessoas para compartilhar os seus diários e as suas histórias de vida. Então, nós já fizemos 3 encontros gravados, e nesses encontros a gente tem pessoas de norte a sul do Brasil, e não só educadoras e educadores, a gente tem pessoas da comunidade, pessoas trans, pessoas que trabalham em áreas diferentes das escolas, né, na área da saúde, pessoas que trabalham em áreas e em setores que são completamente invisíveis, por exemplo, prostituição, que é o tema de um dos livros que o professor publicou. Então, todas essas pessoas que estão se sentindo marginalizadas, que não têm onde compartilhar suas histórias, né? A realidade do que está acontecendo na periferia, principalmente de São Paulo, onde as pessoas estão começando a passar fome, as pessoas estão desempregadas, a população negra é a população mais afetada, as mulheres estão sendo massacradas no contexto da pandemia, porque as mulheres, além de todas as tarefas que elas têm que fazer em casa, que já faziam, né, da sua jornada do trabalho doméstico, soma-se a isso cuidado com seus familiares no contexto da pandemia. Fica nas costas das mulheres as responsabilidades com as pessoas idosas, com as crianças. E no caso das mulheres trabalhadoras que estão fazendo teletrabalho em casa, como nós estamos fazendo também, se sobrepõe mais essa tarefa. Então, a presença massiva no nosso curso é de mulheres, é importante a gente dizer isso, e mulheres que precisam contar e compartilhar as suas histórias. E nós temos esses encontros de 2 horas semanais na quarta noite, em que os relatos são emocionantes, né? E que a gente pode disponibilizar aí também. Nesse contexto que a gente está apresentando, a gente vê que nós estamos fazendo o papel de uma frente de ação de projetos de extensão, ensino e pesquisa no contexto da pandemia. E a Redinel, que está aqui hoje, está reunida nisso, porque esse curso que nós estamos dando lá, ele conta na coordenação com a Fabíola, que está aqui, a Suzana, a Marcela, né, pela Redinel.
E aí nós também formulamos um aplicativo, que eu acho que a Suzana vai falar depois, né? A gente desenvolveu um aplicativo para também receber os diários das pessoas através dessa ferramenta, pelo celular. E através desse aplicativo, quem também quiser marcar com a gente e contar a sua história de vida através desse recurso aqui que a gente está usando, por exemplo, né, que foi disponibilizado pelas nossas universidades, o Google Meet. Então, a gente pode tanto marcar individualmente com uma pessoa que queira compartilhar a sua história, queira deixar gravado, como a gente está recebendo centenas de diários das pessoas sobre as questões dos direitos humanos, gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, e como todas essas questões se interseccionalizam no contexto da pandemia, aprofundando as desigualdades no momento que a gente está vivendo, né? E aí, todo esse material, para vocês terem a ideia, quando a gente fez esses livros aqui, né? Esse curso, foram produzidas 10.000 páginas de diários e de documentos audiovisuais também, né? Mais de 60 vídeos de histórias de vida que estão lá nessa plataforma. E esses livros aqui, eles contaram, então, com uma seleção de 3.000 páginas, para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente trabalha com esses conceitos de história pública e comunitária, com grande volume de informações. A gente está na época que o pessoal está chamando da era da Big Data, né? A era dos dados. E como os dados, eles são coletados e como eles vão ser interpretados e analisados para tomar decisões nas mais diversas instituições. Então, na plataforma, a gente tem esse enfoque, a gente tem um projeto, uma ação, que é exatamente de coletar dados, não só quantitativos, mas qualitativos, como essas histórias de vida, esses diários, para a gente mapear as vulnerabilidades. Então, todos na Rede Neo estão chamados, né, a ajudar a fomentar a criação desses documentos históricos, né? A gente acredita que isso é uma história pública e comunitária que está sendo feita nesse momento, que conta com o apoio institucional da nossa universidade, conta com o apoio dos pesquisadores e das pesquisadoras dessa rede, e que é essencial no momento que a gente está vivendo, né? A gente tem acolhido as pessoas assim em situação de alta vulnerabilidade. E a gente acredita que documentar e ouvir as histórias possibilita pensar também no cenário pós-pandemia, né? Que projetos nós teremos que fazer para ajudar a mitigar ou a eliminar as desigualdades que estão se aprofundando agora. Então, nesse sentido, ter esse trabalho colaborativo também de contar histórias, né, essas reuniões semanais, essa interação na rede social de aprendizagem, é um ponto de encontro para a pessoa se encontrar, saber quem no bairro dela, ou quem no estado dela, quem na região dela faz projetos com esse caráter, né, em rede, e valorizando as histórias de vida, as experiências das pessoas da comunidade, se juntar para fazer esses projetos continuarem depois, quando vier a parte presencial, no cenário pós-pandemia, nas escolas, nas associações de bairro, nas comunidades em geral. Então, a gente está desenvolvendo tudo isso, acho que eu já extrapolei meu tempo, né? Mas eu queria dizer que, se hoje eu estou numa instituição, apresentei esse projeto, nós tivemos um aporte em torno de 30 mil reais que a universidade dedicou a esse nosso projeto. Nós estamos selecionando 10 bolsistas com esse valor para participar desse nosso esforço. Se hoje eu posso fazer isso junto com as minhas amigas da Rede Neo que estão aqui, eu devo agradecer ao professor José Carlos, que está aqui conosco, que desde, no meu caso, quando eu tinha 17 anos, né, ele me acolheu como uma menina, uma mulher que veio da periferia, e ele disse, vocês têm que passar da condição passiva para a condição de produtoras de conhecimento. Vocês têm que documentar as histórias das mulheres, as histórias das pessoas marginalizadas, e conhecer essa realidade, tornar pública, fazer uma história pública e comunitária, porque essas histórias vão ajudar na organização, na visibilidade, na representatividade dessas populações e na garantia e conquista de direitos, né? Então, graças a essa formação que nós tivemos na Rede Neo, no Núcleo de Estudos em História Oral, liderada pelo professor José Carlos Sebe, primeiramente na Universidade de São Paulo e depois espalhada por todo o Brasil com esses pesquisadores que estão aqui, é que a gente consegue
ser hoje cientistas, historiadoras, historiadores, professores, professoras, que têm essa capacidade de apresentar esses projetos, dizer o que é urgente, ouvir a população, documentar, divulgar, né, e propor novas políticas públicas, propor a garantia de direitos, propor a disseminação desses conhecimentos em escala massiva. Então, eu acho que esse papel precisa ser reconhecido, né? O professor, ele nos ensinou a trabalhar com essas metodologias qualitativas e nos ensinou que a história era... o papel da história era garantir a democracia nesse país, né? O papel da história é fazer com que mais pessoas participem dela, se sintam protagonistas na história. E a história oral nos traz essa possibilidade, né? Então é importante a gente destacar isso, porque nós não acreditamos que a história é uma área para especialistas. Nós acreditamos que a história é um direito de cada cidadã e de cada cidadão. E ao ser um direito, fazer o que estamos fazendo como ação de combate, enfrentamento no contexto da pandemia, é uma política pública. Entenderam? Já é uma política pública, porque já, no nosso caso, é financiada por uma universidade federal, está coligada com os pesquisadores que estão aqui, o Lorival, que é da UFMS, também está se juntando com a gente, né? A gente falou para a Maria também vir participar com a gente, a Vanessa, que está lá no Acre, a Vanessa, que está na Unicamp, a Marcela, que já está pela USP, a Fabiola, que está numa faculdade da área de saúde, que é muito importante, né? A Fabiola está na faculdade São Leopoldo Mandic, que é ali em Campinas e região, e que já coloca toda essa dimensão terapêutica também, da gente ouvir as histórias. Né? São muitas as pessoas que estão chegando para a gente, mandando diários e contando histórias semanalmente, e falando, nossa, como foi importante para mim nesse momento contar tudo isso para vocês, ouvir vocês contarem as histórias, e isso ter eco na minha experiência, e poder compartilhar esse momento com vocês. Então é isso, gente. Desculpa se eu falo de uma forma muito enfática, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas assim, eu me sinto hoje, graças ao que nós pudemos aprender no Núcleo de Estudos em História Oral, e graças às lições que o professor Seb nos deu, eu me sinto assim, protagonista nesse contexto da pandemia. Eu não me sinto assim, uma coadjuvante, entenderam? Eu me sinto preparada para o papel de professora, cientista, historiadora, extensionista, que eu consegui me formar com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, protagonizando na universidade pública. E é isso que eu desejo para cada educador e educadora que está na sua escola, cada líder comunitário, né, que está no seu bairro, cada mulher que está passando nesse momento um sofrimento muito grande, né, se sinta irmanado com a gente aqui e participe desse esforço conosco. Então, agora, não sei se a Suzana vai passar a palavra para alguém, né? Mas, assim, essa é uma série de atividades que nós vamos fazer com outros pesquisadores, que têm outras perspectivas, outras questões. E aqui eu mostro para vocês a plataforma, né, para deixar registrado. Não sei se está aparecendo aí, de alguma forma, ou está aparecendo só a minha cara. Agora está carregando. Aí. Apareceu aí? Sim. Você está apresentando a sua tela. É que aqui fica uma bolinha rodando. Não sei onde foi parar a tela. Mas está aqui para a gente. Então, mas não sei se vocês estão vendo, essa é a plataforma, né? O nosso endereço é cursos.ufabc.edu.br/digital plural. E aqui a gente coloca, então, ó, inovação social no combate à pandemia de Covid-19, que é esse projeto que a Rede NEL está parceira conosco. Todos os cursos e oficinas que estamos fazendo, que é com essa metodologia de diários, autobiografias e compartilhamento de histórias, né? Temos aqui esse curso ao qual eu me referi, que é o que tem mais público, né, no momento, que é um curso que já tinha um público, Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Com todos os eixos temáticos aqui, né? Mais os nossos encontros gravados, que também é só clicar aqui, já está tudo disponibilizado no YouTube. E aqui também a gente tem o nosso site da Rede NEL, né? Que lá já tem informações de alguns pesquisadores que estão aqui, que já disponibilizaram essas informações. Então a gente tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, vocês vão me dando um feedback aí. Estamos vendo. O site da Rede NEL, né?
onde a gente tem alguns projetos em desenvolvimento. Aqui tem nós, pesquisadores, né, a lista dos pesquisadores que estão participando, explicação da nossa rede, os cursos e oficinas livres, como esse que a gente está fazendo, as nossas publicações, o aplicativo que vai ser lançado em breve, e um dicionário online também, que é um projeto que a gente tem para os 30 anos do NEL, né? Então é isso, gente, que eu queria deixar aqui, mostrar para vocês. Todos estão convidados a participar da nossa rede, essa é a lista aqui dos pesquisadores, né? Tem aqui o professor com a cara dele dando risada para gente, servindo de inspiração. Olha lá, professor. Aonde? Não estamos vendo, não. Dentro da nossa rede aqui, no link pesquisadores, deu para ver? Não abriu ainda, não. Não abriu. Não abriu, Dé. Estou mostrando aqui. Não sei se vai abrir, mas estou mostrando aqui que É tem que lá. eu acho que é abrir em uma outra janela. Daí, para você compartilhar, você tem que ir lá naquela e compartilhar aquela janela. Ah, entendi. Mas, enfim, gente, já falei bastante, era isso. Era para mostrar que nós estamos aí trabalhando, certo? E mostrando serviço, o povo da Rede NEL. E o professor aqui com a gente, talvez ele nem tivesse sabendo que a gente está fazendo tudo isso, né? De vez em quando a gente se encontra para fazer o relatório, falar assim, professor, é o seguinte, esse povo aqui seu está fazendo muita coisa, né? E se unindo, nós, graças a esses alunos que vieram aí do Brasil todo, né? Vieram do Brasil todo estudar na USP, muitas vezes na graduação ou na pós-graduação. Graças a essa união que foi feita lá no Núcleo de Estudos em História Oral, a gente está podendo agora estar junto nesse momento, mesmo à distância. Então, para a gente é muito importante compartilhar isso e poder contar com a presença, né, do professor aqui nesse momento para conhecer esses projetos nossos, que são muito ambiciosos e que nós temos muito orgulho de fazer. Né? Então, é isso. Agora, quem a gente vai passar a palavra? Marcela. Deia, vou só pedir para você, Deia, ver se tem gente aí, porque parece que tem gente querendo entrar e não consegue. Às vezes dá esse problema também. Eu apertei uns permitir aqui, mas não sei onde mais aperta. Vou fuçar enquanto vocês vão falando, ok? Tá bom. E outra dica para alguém que esteja querendo entrar é recortar o link e colocar, né, no browser lá, e daí às vezes dá certo. Bom, agora eu vou chamar então a Marcela, né, como coordenadora aí do Núcleo de Estudos em História Oral, lá da Universidade de São Paulo, nossa casa, falar um pouco. Marcela. Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir e me ver. Se ficar ruim, me avisem que eu fecho a câmera. Eu tô com um problema de internet que é recorrente. Acho que quem tem se encontrado comigo por outras ocasiões sabe disso, né? Então, ora eu tenho um computador que tem uma câmera boa e um fone e a internet funcionando bem. Ora eu só tenho o celular e aí barulhos e a internet ruim. Mas o importante é que a gente está aqui junto. O importante é que, como a Suzana falou, a Andréa falou, é sempre uma alegria e uma emoção encontrar com todos vocês, e hoje, especialmente, né, além da presença ilustre do professor, ter as meninas que eu não vejo há tempos, né, a Vanessa, e outros colegas queridos, né, como o Lourival, não sei se entrou mais gente aí, é uma grande responsabilidade ser apresentada como coordenadora do Núcleo de Estudos de História Oral, né, mas acho que essa bola foi sendo passada com muito carinho entre os pesquisadores ao longo dos quase 30 anos de história do NEL. Eu tenho um orgulho imenso de poder dizer que, nesse momento, eu estou ajudando nessa frente, né, de alguma forma, mas eu gostaria de aproveitar esse espaço, né, para falar bem rapidamente daquilo que acho que quem está aqui presente sabe mais e melhor do que eu, que é a história do núcleo, né, que surge lá no início da década de 90, e é um dos primeiros grupos de pesquisa, né, do Departamento de História. Hoje, o departamento conta com vários laboratórios, enfim, mas o NEL tem essa presença, né, tem esse papel extremamente importante e
e vanguarda, né? Porque na época, enfim, eu acho que eu não estava lá, mas aí quem estava pode contar mais os detalhes. De qualquer maneira, eu desde 2006 tenho participado, né, ativamente, aprendido enormemente com o professor, com essas mulheres incríveis que foram as pessoas que me receberam, né? E que, felizmente, a gente consegue manter esse vínculo e essas atividades até hoje. Né? Então, eu acho que é importante dizer que o NEL, desde 2014, né? Então, em 2006, quando eu cheguei, né, eu fui recebida lá pela Fabiola, pela Suzana, pela Andréa, mas em 2014 foi um outro grupo de mulheres também, que teve uma iniciativa de retomar uma atividade importante de formação, que foi, no caso, a Márcia, que eu acho que não está aqui na nossa live, mas a Vanessa Generoso e a Vanessa Rojas, que foram pessoas que pensaram, né, em retomar essa atividade que lá atrás a Suzana, a Fabiola, a Andréa fizeram, que foi justamente no momento em que eu consegui chegar aí no grupo, mas a partir de 2014 nós buscamos retomar essa atividade, oferecendo uma espécie de curso de formação que desde então tem acontecido praticamente todos os semestres. Então, a gente pode dizer que temos aí aproximadamente 5 anos, né, desse grupo de formação que foi assumindo formatos diferentes ao longo do tempo, até porque no início, quando todas estávamos lá, nós conseguíamos nos dividir, a gente conseguia pensar em muito mais coisas, e com o passar do tempo e com muita alegria, né, cada uma de nós também foi buscando novos caminhos e conquistando outros espaços. Então, hoje, a gente tem essa realidade muito bonita, né, de ter esse NEL espalhado pelo Brasil, só que a parte ruim é que eu acabei ficando sozinha em São Paulo, e felizmente o professor não me deixa sozinha, né, porque agora nós estamos também nos reunindo semanalmente, então vou falar bem rapidinho sobre essas atividades. Depois eu gostaria, eu sei que não estava previsto, mas de pedir para a Vanessa e para a Vanessa falarem um pouquinho do grupo de formação, né, já que elas foram tão importantes também para essa atividade. Bom, agora o que a gente tem feito no NEL é um projeto extremamente importante e grandioso, que foi idealizado pelo professor Seb, que conversando comigo, eu estava muito afoita, porque, né, como a Suzana disse na apresentação, eu, como professora lá na Faculdade de Educação, desde o ano passado, tenho, né, no diálogo com os estudantes da licenciatura e da pedagogia, sugerido, né, como atividade de avaliação, a realização de entrevistas com professores de história. E é algo que sempre, né, vai ser necessário, e a cada momento, a cada contexto social, político, econômico que nós vivemos, nós temos retratos, né, muito especiais, que esses relatos podem ajudar a pensar, né, em políticas públicas, pensar em ações mesmo, mesmo que no âmbito mais restrito, cada um no seu lugar de atuação. Mas conversando com o professor, eu com cerca de 300 entrevistas feitas por alunos, pensando, falei com a Suzana também sobre isso, eu falei, nossa, isso precisa virar alguma coisa, e foi quando o professor Seb disse, né, da necessidade, da importância de se fazer um projeto de memória do Departamento de História, né, e aí, até por eu estar, né, muito mais próxima, né, de lá, ele me chamou para o ajudar nessa empreitada linda, que ainda não começou por conta da pandemia, mas enquanto isso, né, nós estamos realizando uma atividade muito bacana com o grupo que provavelmente vai tocar parte desse projeto, que é um grupo de graduandos, né, do departamento, que administra, né, que trabalha na revista Epígrafe. Então, nós temos esses encontros semanais de formação, que para mim é uma formação também, porque quem conhece o professor sabe que cada conversa com ele é uma aula. E na semana passada foi um dos encontros
extremamente especiais, com uma entrevista realizada, né, em tempo real ali com os estudantes, que foi com a nossa querida Fabiola, momento de emoção, assim, generalizada, mas, enfim, eu acho que né, no âmbito do NEL, né, na USP, o que nós temos feito nesse momento é essa atividade preparatória para esse projeto que esperamos não demore para poder ser implementado, né? Ser colocado em prática, enfim, vai ter o início com a entrevista de professores já aposentados, mas aí vocês vão saber mais detalhes mais para frente, né? Então, antes de passar a palavra para as meninas que também, né, fizeram acontecer essa atividade de formação, que foi o que garantiu ao NEL nos últimos anos, né, a concretização daquela função que o professor sempre ressaltou e que as meninas, né, sempre me ensinaram também, de que nós temos que fazer o que os outros não estão fazendo, né, essa máxima que nos acompanha o tempo todo, inclusive porque ao longo desses 5 anos com essa atividade de formação, nós fomos atendendo uma demanda que é crescente, né? Tanto de alunos da graduação da História, quanto de outros cursos da USP, mas também tem recebido pessoas de vários outros lugares, né? Na última edição que nós tivemos, tinha pessoas que vinham de Campinas, pessoas que vieram de Santos, de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, para participar dessa atividade de formação em História Oral e a História Oral do NEL, né, que é isso que importa. No mais, eu continuo, né, nesse momento de pandemia em relação aos meus alunos da graduação, mantendo essa relação e essa conversa a respeito da importância da história oral e dos registros, né, de experiências de professores, de história de professores. Então, participar da Rede NEL, participar dessas iniciativas da plataforma digital plural, né, que reúne esse número imenso de pessoas, muitas ligadas à educação, e que trazem seus relatos extremamente importantes, faz reforçar, né, aquilo que a Andrea falou, da história como um direito, né, e do quanto a gente aprende isso fazendo história oral, o que é muito bonito. Para finalizar aqui a minha fala, além, né, desse ciclo de lives, né, que estão sendo organizadas, nós também vamos movimentar as redes sociais, né, de maneira que os materiais que nós já temos, de vídeos de outros eventos, de fotos, por exemplo, né, no último História Oral Aplicada, e mesmo na aula de abertura desse ano que o professor fez no Departamento de História, nós temos vídeos que nós vamos poder disponibilizar e permitir que as pessoas, né, que não puderam estar presentes possam acompanhar essas atividades do NEL. Então, fico por aqui agradecendo imensamente mais uma vez, dizendo que para mim é uma satisfação, um prazer e uma alegria, porque além de tudo a gente se diverte. Queria agradecer às meninas pela oportunidade sempre, né, desse diálogo, do professor sempre tão querido e tão entusiasmado com as nossas iniciativas, e queria pedir, né, eu sei que não estava previsto, né, pela Su, que está aqui conduzindo a nossa conversa, mas se as Vanessas pudessem falar um pouquinho sobre essa história de formação do NEL, tá bom? Um beijo gigante para vocês. Muitas saudades que a gente pode diminuir um pouquinho aqui. Oi, obrigada, Marcela, muito obrigada. E claro, né, Vanessas, vocês gostariam de falar alguma coisa, enfim, e daí pode já chamar a fala da Fabiola. Vanessa? E dar as boas-vindas para a Márcia, que está aqui, gente. Olha a Márcia acabou de entrar, junto Ana com algumas... Gisele também está aqui, se não parece, né? Ai, que ótimo! Então, ó, eu não sabia que a Márcia estava. Então, das pessoas são as Vanessas e a Márcia. E só aproveitando, já para divulgar as próximas lives, que amanhã tem uma live com o André, que tem como uma importância de educar e publicizar histórias de vida. E na segunda-feira, nesse mesmo horário, a convidada é a Márcia, que vai falar sobre povos indígenas da Amazônia, lutas e manifestações culturais.
Então é isso. Beijos. Obrigada, meninas. Fale aí, Vanessa. Eu posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, que saudades, pessoal, reencontrar vocês, que bom. É uma delícia, né, rever todos vocês. Isso até nos dá ânimo, né? Eu estou numa fase de finalização da escrita da tese, tem sido um momento, assim, bastante corrido. E aí, rever vocês, assim, já vão surgindo muitas ideias, né? Só do pouquinho que vocês falaram, assim, eu fico muito grata de estar participando aqui desse encontro com vocês. E o que a Ma apontou, né, do ciclo de estudos, que a gente colocou em prática no ano de 2014, né? Eu lembro que eu participei, assim, na verdade, eu participei do planejamento, né, da proposta. Nem sempre eu podia estar presente, né, Ma, porque eu já estava com alguns compromissos aqui em Campinas, mas foram momentos, assim, muito importantes para a gente, né, como condução desse ciclo, dessas atividades, em que a gente ia apontando textos, a gente ia apontando leituras para os participantes. Foi um ciclo longo, né? Eu lembro que esse primeiro ciclo ele durou até o final de 2015, mais ou menos, e a gente teve no meio também alguns eventos acadêmicos, né? Teve o evento Costurando Conhecimentos, que foi de comemoração dos 23 anos do NEL, teve um outro evento depois, então eu acredito que também foi muito bacana para os participantes, né, que eram alunos da graduação em História da USP, ou eram alunos de fora, né, e que tiveram essa oportunidade de se achegar, né, de ter esse estudo, essa reflexão, e a gente continuou com a proposta do NEL e do professor, que sempre foi essa, né, de ser um grupo aberto, né, um grupo muito democrático, um grupo muito receptivo. Então, eu acho que isso era o que era mais bacana, assim, do ciclo de estudos, né, da gente receber as pessoas interessadas em história oral. É isso que eu tenho para dizer um pouquinho para vocês. Obrigada, Van. Essa é a Van Rojas. Eu não sei se a Vanessa Generoso também quer falar alguma coisa. E se também a Márcia quer falar alguma coisa do curso de formação, enfim, que foi como elas ingressaram, né, no NEL. E eu queria, enquanto isso, a Márcia está agradecendo aí pelo chat, e queria também agradecer a participação de uns alunos meus, muito queridos. Obrigada por estarem aqui, Paula, Ana, o Ed e o Vinícius. Rapidinho, então vamos lá, Vanessa, pode entrar. Vanessa, tá fechado agora. Aqui? Isso, pode falar. Aqui? Isso, a gente está ouvindo você. Olá a todos, é muito bacana encontrar todo mundo, assim, eu sou a Vanessa Generoso, né, atualmente eu sou professora na área do ensino de História na Universidade Federal do Acre, mas eu estive em São Paulo vivendo e convivendo com todos do NEL durante 12 anos, né, então eu fiz o mestrado e o doutorado lá, e a graduação eu fiz na Uni, onde eu fui professora também, da professora Fabíola Holanda, que está aqui no grupo. E o curso de formação em História Oral, né, ele surge depois que a Suzana e a Andrea saíram, assim, foram trabalhar em outras instituições, e a gente teve o dever de dar continuidade àquela formação. Na época, eu estava cursando doutorado, a Marcela também, a Vanessa estava trabalhando em Campinas, e a gente bolou uma programação a cada 15 dias, onde a gente pudesse abrir, né, a discussão para outros integrantes que tivessem interesse em entender, compreender como que funcionava e os procedimentos da área de história oral, vinculado a pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento. Então, veio gente do campo das artes, da engenharia, da matemática, da história, da educação, para discutir conosco como que poderiam, né, integrar
a utilização das entrevistas em seus trabalhos, tanto na área acadêmica quanto na área profissional, em diversos campos do conhecimento. Então, a partir disso, essa formação durou, enquanto eu estive lá, de 2014, como a Van apontou, até 2018, eu saí de 2018 em São Paulo. Essa formação foi continuada pela Marcela, né? Então ela montou, deu continuidade a esse projeto, e a gente pôde dialogar com as pessoas, tirar dúvidas, inclusive sobre os procedimentos que estávamos utilizando nos nossos projetos de pesquisa, e também criar um novo fôlego, porque o momento da pós-graduação é muito solitário em São Paulo, né? Assim, você não tem com quem, tirando os grupos de pesquisa e os congressos acadêmicos, com quem discutir aquilo que você está elaborando, pensando. Então, o grupo de formação foi um fôlego novo, foi um momento de aprendizagem comum com todos, né? E foi um processo de continuidade do projeto NEL na Universidade de São Paulo, principalmente no Departamento de História, uma vez que o professor Sebe é um professor aposentado, e o contato com a graduação, ela é um pouco mais obsoleta, né? Enfim, era mais isso. Ok. Jasso, obrigada, foi uma alegria. Eu não estou escutando. Uma alegria ouvir você, Vanessa. Desculpa, o microfone ficou fechado. Mas a gente tem uma fala da professora Fabíola e uma fala do professor Sebe. A Márcia pediu um segundinho e a Renata também. Eu queria ver se, de repente, a gente pode falar a Fabíola, falar o Sebe, e, na sequência, a gente faz as amarrações de todas as falas que quiserem. Pode ser assim? Desculpa ficar cortando, mas só para a gente cumprir aqui um pouco da agenda que a gente tinha planejado inicialmente. Pode ser? A Márcia disse que pode ser. Renata, pode ser assim? E daí eu já vou chamando a professora Fabíola para falar, o professor Sebe, e no final já deixo inscrito Márcia e Renata na sequência. Pode ser assim? Muito obrigada, Fabíola. Ok, obrigada a você, Suzana, é um prazer enorme. Vou repetir, assim, que é muito prazeroso estar com vocês. Eu nem acreditei quando eu entrei e vi todo mundo, e vi o Sebe, o Lorival, a Andréia. Bom, você, Andréia e Marcela, a gente está junto, né, há algumas semanas diuturnamente, né, Andréia, sem horário. E aí rever as meninas, a Márcia, a Vanessa, as duas Vanessas, né? A Vanessa Generoso e a Vanessa Rojas. Muita saudade de vocês todos, e estarmos todos juntos naquela salinha que foi onde a gente aprendeu todas essas coisas que agora a gente se arvora a falar, tudo bonito aqui, né? Com as autoridades das nossas universidades, né? O que eu acho que é a proposta da rede, né? Do NEL, que é cada um no seu lugar, no seu campo, não é? Podendo fazer com que a rede, não é? Fá, acho que seu microfone silenciou. Você falou fazendo com que a rede... Fazendo com que o NEL, não é? Fazendo com que o NEL, tudo aquilo que a gente aprendeu, não é, no NEL, possa, de alguma maneira, se enraizar, né, nessas redes. Né? Então, eu estou bem feliz de estar aqui. Eu recebi essa incumbência de falar sobre essa trajetória, né, do NEL a partir da sua produção, e eu vou tentar ser sucinta, né, em 15 minutos. Então, eu acho que tem
um grande primeiro momento que vai, né, desde o conceito de 96, né, um locus de multidisciplinar federativo, né, lembra, professor? Até um artigo que o professor produziu chamado Radicalizando a História, a Radicalização da História Oral, Radicalizando a História Oral, em 2003, né, um marco muito importante, né, que é justamente o princípio onde todos nós, a grande maioria que está aqui, bebeu, porque as meninas falam do grupo de formação, e a gente não tinha grupo de formação, mas a gente teve a oportunidade de ter as reuniões, né, do grupo do professor Seb de pós-graduação. Todos nós somos alunos dele de pós-graduação e a gente se reunia para discutir nossos projetos, era frequente, era semanal, e isso foi um grande aprendizado. Então, a gente bebeu desses encontros, né? Depois, justamente por conta da aposentadoria e da saída do professor da USP, assim, não totalmente, mas desses deslocamentos e viagens e os projetos múltiplos, realmente houve um espaço aí para a criação dos grupos de formação, o que foi muito interessante também, porque essa é a ideia, né? Passar à frente, passar adiante. Eu me lembro que ele dizia assim, estou cansado de explicar a transcriação, estou cansado de falar sobre o que é transcriação. E eu acho que a gente cansa mesmo, porque a gente introjecta, né? Então a gente cansa de explicar determinadas coisas. E aí tem esse primeiro marco. Eu quero dizer que nesse primeiro momento, né, quando o Seb fala, né, que a história oral, né, num artigo, num texto que tem num livro, deixa eu ver se eu peguei aqui, que é a primeira definição de história oral, né? Não sei se dá para ver aqui. É um artigo que chama Reintroduzindo a História Oral no Brasil, que é o título do artigo dele, e ele conceitua, ele disse que a história oral é um locus multidisciplinar federativo, né? E aí ele vai, né, ao longo do tempo, entre esse texto e o texto do Radicalizando, nos apresentando a partir dos manuais de história oral. O primeiro é de 96, temos uma primeira edição. Depois temos o de 98. Você tem o primeiro, Suzana? É o único que eu não tenho, porque o meu é xerocado. Pronto. Tá aqui. Aí tem depois o segundo, que é esse azulzinho aqui, de 98. Temos o de 2000. Aí temos o de 2002 e o de 2005, né? O de 96 até o de 2002 são justamente os manuais que trazem, não é, no seu bojo a apresentação desse conceito do locus multidisciplinar federativo. Ainda tinha uma característica de dividir, né, bem detalhadamente quais eram os gêneros da história oral, conceituava muito detidamente, não é, os conceitos principais, apresentava como ninguém, né, os procedimentos de constituição de rede, comunidade de destino, colônia, está tudo muito bem conceituado nesses primeiros manuais. Então, assim, quem quiser saber de onde que a gente tirou tudo isso para construir os nossos projetos, estão nessas versões, né, do Manual de História Oral. Nesses manuais, né, eles já apresentaram esse conjunto de procedimentos, né, que vai, essa ideia de que a história oral, ela vai desde a elaboração do projeto, ser uma marca, né, dessa história oral que a gente faz, até a devolução pública do trabalho. Então, desde o primeiro, o Seb já falava dessa devolução pública, da importância dessa história oral para o maior número de pessoas, acessível, potencializadora, né, empoderadora, a palavra nem existia ainda, mas eu acho que já tinha esse sentido, né, de fazer com que as comunidades, os grupos pudessem, então, tomar conta das suas histórias, né, e nós éramos os mediadores, né, a palavra oralista ainda não tinha surgido nesse momento, mas o nosso lugar já tinha sido colocado, já tinha sido dado, ou seja, nós não éramos mais
autores no sentido comum do termo, né? Mas nós éramos mediadores de um processo colaborativo, que é um outro termo, um outro conceito fundamental, importante e qualificador dessa história oral que a gente milita, né? Eu estou falando militar porque, assim, quando ele se apresentou eu achei ótimo, quando ele se apresentou agora nessa reunião que eu tive com a Marcela e com ele na terça-feira, ele falou uma frase que realmente é o que a gente faz, né? A gente trabalha e milita na área da história oral com vocação para a história pública, né? Então, esses manuais, eles trazem isso, né? E aí, marca, né, o fazer história oral como uma diferença do trabalho com fontes orais, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa entender. É outra coisa, não é trabalho com fontes orais, né? É uma outra pegada, né? Um outro olhar, uma outra visada. E aí, ele também sistematiza nesses primeiros livros, né? Exatamente o que eu falei, o conceito de colaborador, de colônia, de rede, estabelece etapas operacionais das entrevistas, e traz, né, o conceito de transcriação. E aí redimensiona o nosso papel, redimensiona o papel do colaborador, porque é um colaborador, não é mais um informante, traz para o centro das nossas pesquisas as comunidades, os grupos, não é? E então, a partir desse segundo manual, do segundo manual para o quarto, começa a aparecer uma necessidade, né, de se conversar sobre outros conceitos que têm a ver com esses procedimentos. Então, conversar sobre memória e identidade. Então, já mudou a estrutura do manual. Conversar sobre oralidade e escrita. Conversar sobre identidade e memória. E aí, começa aquela sementinha da radicalização da história oral, porque começa a aparecer, não é, que tem um corpus teórico muito próprio da história oral, que precisa ser apreendido para a gente falar, para a gente poder fazer os projetos nessa área. Não é simplesmente uma técnica de recolha de entrevistas, tem muita coisa por trás. E, a partir, então, do quinto manual, não é? Aliás, no quinto manual, essa ideia se reforça, não é? Ele já amplia os exemplos, ele traz para o centro da discussão também a questão da história oral política, da politicidade da história oral, das políticas públicas como sendo uma possibilidade cabal, necessária, definidora e resultado, né, dos projetos de história oral. Uma discussão muito séria sobre a textualização e a transcriação como um processo que vai caracterizar essa comunidade de destino. E então, né, começa a aparecer a necessidade de se falar, né, desse contexto teórico em volta dos procedimentos que estavam descritos, que não cabia mais no formato do manual. Você me corrija se eu estiver errada, né? E aí, em 2003, quando ele escreve a radicalização da história oral, ele chama a atenção da gente, dizendo, olha, agora a gente precisa, então, pensar qual é a interpretação que esses textos que a gente produz pedem, não é? A gente vai construir textos dessa maneira, ricos, profundos, não é? Que podem ser desdobrados, que ecoam, né, vidas, falas, porque ao mesmo tempo que isso vai sendo construído teoricamente, vai sendo feito trabalhos paralelos a isso, que são importantíssimos para a história da história oral, né? Então, você tem, por exemplo, o primeiro trabalho do Dante, em 93, deixa eu ver aqui, eu anotei. Em 90, o primeiro trabalho defendido no NEL, do Dante, foi em 92, sobre a Guerra Civil Espanhola, pedaços de guerra. Aí tem
um trabalho sobre fotografia do Pedro, não é? Tem o trabalho da Sônia Novinsky, tem toda a geração do André Gattais, né? Vai vindo uma série de pessoas trabalhando com um certo tipo de comunidade, e aí daqui a pouco começa, então, essa história pública aparecendo no Escaiová, com um projeto coletivo, nas Mulheres Faveladas da Andréia, né? No MST da Andréia e da Suzana e do SEB, né? Nos Devotos de Nossa Senhora Aparecida, nos indígenas na Amazônia, nos Mura, né? Nos bolivianos. Então, começa a aparecer uma série de trabalhos, né, que vão, né, esmiuçando essa metodologia. Isso, Suzana, eu não consegui trazer todos. Então, futebol, né, temas populares, temas que a academia recusa muitas vezes por não serem temas tão, como é que eu posso dizer, eruditos, né, no sentido do tema mesmo, e isso vai, então, né, fazendo germinar uma necessidade de que a gente precisa, primeiro, repensar os conceitos e trazer esses conceitos a partir dos trabalhos que foram feitos e desenhados pelo NEL. E é aí que, então, depois da minha tese de doutorado, o SEB, então, convida para repensar um texto que pudesse dar um pouco conta disso, de ser uma renovação em termos de manual e de trazer temas mais, discutir mais a questão da transcriação, como se a gente pudesse encerrar, né, essa coisa da transcriação nesse trabalho e, ao mesmo tempo, trazer os exemplos dessas pessoas que tinham construído essa história do NEL. Então, o História Oral, como fazer, como pensar, esse que a Suzana está mostrando, isso aí, é um pouco isso, não é? E aí fica um tempão, não é? Que eu acho que tem a ver também com os projetos pessoais, né? O caminhar de cada um, o momento do NEL. E aí tem um vácuo aí de várias produções temáticas, né? Projetos individuais de cada um, que aí só em 2011, então, ele chama a Suzana e diz, bom, agora a gente tem que dar um marco e vamos marcar aí o nosso. Teve o projeto coletivo de memória do SESC, que foi, eu acho, que mobilizou, então, a construção de um outro livro que pudesse dar conta, né, dessas inserções do NEL por tantas perspectivas, comunidades, empresas, porque a gente fez o 75 por 75 da Escola Paulista, aí teve o projeto do SESC, aí teve um outro projeto coletivo também que a Suzana desencadeou com a... Esqueci o nome dela, Suzana. Ela era da Unifesp, ela. Maria Lúcia, né, que ainda hoje tem continuado. O projeto de vocês lá com os pós-docs de vocês na PUC, né? E aí a necessidade, então, de construir um texto, um livro que pudesse dar conta disso, dessa dimensão da história oral pública, né, a partir desses espaços socialmente estabelecidos. Claro que tem aí, né, muitas especificidades, acho que o central dessa metodologia, que, na verdade, a gente está chamando de metodologia, mas é uma perspectiva, é uma visão de mundo, ou seja, é um jeito de ver as realidades, as comunidades, é mais do que uma metodologia, né, assim, é uma posição, um posicionamento político diante dos acontecimentos, não é? É uma perspectiva que é um interesse genuíno da gente de querer saber sobre os grupos e saber disso a partir dos próprios grupos. Então, o que tem de mais importante, eu acho que a gente precisa saber, que é uma história oral pública, sempre pública, é sempre uma história oral de vida, embora tenha os outros gêneros, né, temática, tradição oral e tudo mais, mas é sempre a partir de uma vida, de uma trajetória individual, pessoal, única, singular, que tem todos os conceitos de comunidade, destino, colônia e rede, mas que podem e devem ser recusados muitas vezes pelos seus colaboradores. A gente, às vezes, acha que eles são de uma comunidade de destino e a gente chega lá para fazer e eles não se dizem dessa comunidade, então a gente tem que ter a flexibilidade de repensar esses conceitos com os quais a gente se
se mobiliza para chegar até as pessoas. O conceito de transcriação, que traz com ele colaboração e mediação, não é? E essa preocupação importante, não é, de demonstrar a passagem do oral para o escrito, as motivações pelas quais a gente se desdobra em cima da oralidade para se transformar num texto, o quanto isso tem de político, porque a gente transforma o oral no escrito justamente para publicizar, para poder manejar, não é? Daqui a pouco não vai precisar mais disso, o cérebro vai ter que inventar outra coisa, porque daqui a pouco é Matrix, né? Eu dizia isso tão longínquamente, mas agora já daqui a pouco é Matrix. A gente vai dizer assim, projeto MST, e aí a gente vai poder, no holograma, aparecer as pessoas falando e conversando, e a gente vai poder publicizar isso. Mas enquanto isso não acontece, é a maneira que a gente tem de fazer com que essas falas, esses falares, essas visões de mundo, essas pessoas possam se dizer e isso possa ser de alguma maneira divulgado, difundido e disseminado para todas as plataformas, para todos os grupos, da academia à rodoviária. É isso, gente. Um beijo. Fá, muito obrigada. E essa frase da academia rodoviária, eu lembro muito do professor sempre falando que gostaria de ver os livros dele sendo vendidos em toda parte, inclusive nas rodoviárias. Acho que teve um livro muito importante que teve essa ideia, né, e que nesse momento da pandemia e etc., acho que é bom voltar, que é Augusto Leia, né? Augusto Leia foi um best-seller também, os manuais foram, mas este foi um livro muito lido fora da academia, né? Além dele ser um livro lindo, né? Ele conta dessa história de uma doença, né? Ou de uma epidemia, pandemia que nos afetou enquanto mundo, que foi o vírus do HIV e a AIDS, né? Então, foi um livro muito bonito. Fale, faça, querida. Não, eu só queria dizer que esse livro é um livro que eu revisito. Acho que foi o livro, depois dos manuais e de todos os nossos, que eu mais revisito, que eu mais trabalho, até porque tá na minha área, né? É um tema que tem a ver com a minha área. E eu gostaria de dizer que semestre passado eu fiz um laboratório de humanidades, né? Um laboratório de leitura, e o livro era Augusto Leia. Eu fiz algumas gravações, depois eu estou tentando organizar isso, o que os meninos sentiram após a leitura, para depois passar para o SEB especificamente, e depois eu disponibilizo para vocês, porque foi uma experiência muito boa, e realmente eu acabei não trazendo, porque eu acho que está tão... Imagina, são muitas as produções, né? Não, eu não tenho todas aqui. Então. Ia falar, agradecer de você mostrar esse livro. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, esse livro mostra como uma doença com uma ou duas pessoas da família impacta toda a família, toda a comunidade, os amigos, os profissionais de saúde, toda a rede, né, as pessoas que trabalham junto com a família. Então, é uma bibliografia fundamental, né? Que bom que você e a Fabíola trouxeram isso, né, para pensar todas as práticas que a gente está fazendo de história oral, história digital, história pública, história audiovisual, como estamos fazendo aqui, pensar nessa rede de pessoas, né, da relação da doença, com a saúde, com a cura, de que a doença não se restringe a um corpo só infectado, mas a toda uma rede de pessoas que lida com esse corpo, né? Muito importante essa lembrança. É uma doença social, né, gente? Tal como o Covid-19, não são pessoas que adoecem, é a sociedade que adoece. Eu acho que esse livro fala muito disso. Eu acho que ele fala, na verdade, de uma sociedade doente que produz essas situações. E eu queria também aproveitar esse breve intervalo, enquanto eu vou chamar o professor Seb na sequência, para agradecer enfim, a presença da professora Renata, da UEMS, convidada pela professora Maria Lima, obrigada. E ela tem um trabalho belíssimo com indígenas de Dourados, e daí vou também já chamar uma outra obra do professor Seb, que foi fundamental, iniciadora aí de todas as discussões de um grupo de pesquisa. Acho que foi a primeira obra que foi feita
com a ação dos pesquisadores do Núcleo de História Oral, né? Nem tinha esse nome ainda, mas Canto de Mote Caiová ele fez com os alunos dele, e também tem essa dimensão, hoje a gente está falando do Covid, mas também estamos falando desse núcleo, dessas origens, e eu acho que essa obra do professor é fundamental, né? Nela está o início de comunidade de destino, de colônia de rede, assim como na colônia brasilianista, que já tinham alguns desenhos disso, que depois veio nos manuais, né, como a Fabíola apresentou. Então, obrigada, Renata, pela presença, e professor, por favor. Bem, estão me ouvindo? Sim. Tá. Bem, é muita coisa para falar, né? A gente está abordando uma trajetória que envolve todo mundo, em diferentes momentos, de diferentes formas, de diferentes implicações, mas eu gostaria de dizer, com toda a humildade que a gente deve ter quando trabalha com história oral, que da última semana para cá, a minha vida mudou completamente em função dessa coisa de história oral. Se falou da academia para a rodoviária, eu queria começar com o caminho inverso, da rodoviária para a academia, porque começou quinta-feira uma série de telefonemas, de chamadas, só para citar algumas, olha, de Mossoró, Alcântara, Quixaramobim, Manaus, Cruzeiro do Sul, várias prefeituras ligando, querendo saber como que pode fazer para marcar a história oral desse momento, e vindo não de espaços acadêmicos ou de reflexões teóricas, e cada um contando o que já tinha feito. Só quero dividir em dois momentos, dessa curta trajetória de menos de 3 meses. Num primeiro momento, a ditadura dos números, só se falavam em números e números, de repente, esses números não foram mais suficientes para explicar as dores localizadas em famílias, em pessoas, e deu um salto quase que repentino, então vamos começar a registrar. E, num desespero absoluto, parece que virou um depósito, então vamos gravar tudo, vamos pegar qualquer coisa, sem nenhum critério. E eu mesmo não tinha pensado na dimensão de alguma coisa que a gente já tem conversado de uns 3 anos para cá, que são os bancos de história. Certo? Eu acho que está na hora da gente realmente fermentar um pouco por que é que nós fomos articulando essas questões, e todas as minhas apresentações recentes eu tenho colocado, olha, vamos pensar nos bancos de história. E, de repente, os bancos de história se tornaram a paisagem possível para a gente organizar um pouco esta floresta de situações completamente diferentes, não é? E eu comecei mais a ouvir, por exemplo, o pessoal de Mossoró. Eu pergunto, bem, o que vocês estão fazendo? Nós estamos gravando. Gravando como? Tem gente que vem aqui falar, eles têm um museu da imagem do som, alguma coisa assim, nós gravamos, tem gente que manda por gravação pronta em pendrive, tem gente que a gente... E eu falei, não, mas calma, vamos pensar. Não dá tempo para pensar, e não dá mesmo. Então, a alternativa que eu estou encontrando em termos de orientação é: vamos fazer por redes, certo? E vamos tentar, através da demanda, por isso que eu disse da rodoviária para a academia, de aprender a ouvir o que é que
as pessoas têm a dizer e ver como é que nós organizamos as recolhas. Porque não dá para pensar em a gente está passando pela dor coletiva que estamos passando e simplesmente vamos recolher. Porque tem histórias, eu conversei com uma pessoa de Quixeramobim, do Ceará, e a moça começou a falar assim, eu não tenho ninguém na minha família, mas meu vizinho está, e eu gostaria de contar a minha história, o que eu estou fazendo para o meu vizinho. Então, essa questão de organizar as redes de solidariedade, de colaboração, etc., nos convida a apresentar um desafio que é muito menos agora acadêmico, muito menos intelectual, muito menos de arquivística e muito mais de cidadania. Se tem uma hora que tudo que nós aprendemos de história oral pode ser aplicado, é agora, certo? E nós não podemos perder esta hora. Não ficar em disputas se é história pública, se é história oral aplicada, não. É só ter a humildade de saber organizar as redes e fazer o caminho um pouco contrário das redes, vamos ver quais as colônias, das colônias vamos ver qual a comunidade de destino. Certo? Um pouco o avesso do que a gente havia proposto, não inutilmente, foi um caminho de aprendizado enorme, certo? Mas pôr em prática aquilo que a gente vem falando. História de quem? Certo? Quem é o dono da história que está sendo contada? De quem, como, quando, por quê e, principalmente, para quem? Certo? Aí, eu gostaria de provocar um pouco uma discussão nossa, e toda essa discussão nossa, ela se endereça a situações de superação minha. Eu estou trocando um pouco o conceito de políticas públicas para direitos humanos. Eu acho que nós temos que pensar no direito das pessoas. E, outra vez, nós estamos explorando o outro lado, a outra ponta do novelo, certo? Não mais a partir da gente, mas a gente tem que realmente ouvir qual é a história que esse contexto dramatizado, traumatizado, está precisando nos dizer. Não é? E nós, então, perdermos a nossa condição de diretores de projeto e passar realmente a levar à frente o que a gente tem dito, nós somos mediadores, certo? Nós só somos mediadores. A questão da autoria, aquele debate todo que, enfim, a gente pode enfeitar com Foucault, com Barthes, com todo mundo, isso aí tem que ser posto em prática. Nós temos que ir para o campo de trabalho agora e pedir para que as coletividades que querem e precisam falar se usem dos nossos recursos, não é? Porque, vejam, a gente tem ouvido falar confusamente de palavras. Bem, os anônimos, outra palavra, né? Os invisíveis. Eu ouvi o outro dia transparentes. Quer dizer, meu Deus, nós temos que pensar que estamos tratando de seres humanos que estão, sim, numa sociedade de classes, identificando um fosso que nós sempre soubemos que existia, mas que nós nunca pusemos a mão nesse vazio, não é? Que estamos vendo, olha, 53 milhões de pessoas pedindo dinheiro, não sei como, ou hoje
5 milhões de pequenas empresas à beira da falência, quer dizer, todas essas configurações que nós tínhamos e temos como elementos de economia para discutir o progresso, a curva ascendente, não sei o quê, o preço do dólar, de repente tem vida atrás disso, certo? Tem vida atrás, não, tem vida na frente disso. E são essas vidas que nós temos que contar. Nós só temos uma tarefa agora: ouvir, dar forma, organizadamente, porque nós não vamos poder explicar agora. Nós não temos condição de elaborar teorias, né? Ontem me perguntaram se eu acreditava que nós vamos sair melhor dessa. Eu acho que essa é uma discussão que nós vamos discutir vamos ter que enfrentar daqui para frente. Eu, honestamente, se nós não fizermos o nosso trabalho agora, tudo isso que nós falamos de prestar um serviço social, se nós não fizermos agora, nós vamos sair piores, porque não tenho esse sonho de sair melhor. Nós passamos por Primeira Guerra Mundial, por Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortes, com exílio maciço, nós passamos por AIDS, nós passamos por tudo. E o que é que nós fizemos em termos de preparar realmente repertórios de histórias? Não é? Eu estou vendo, assim, continuamos, os indígenas continuam anônimos, nós continuamos nos referindo a indígenas como se não houvesse história de cada um lá, e não só isso. Eu estou agora conversando com algumas prostitutas que eu entrevistei, que estão numa situação absolutamente dramática. E aí não adianta se elas são anônimas, invisíveis ou transparentes, não é? Quer dizer, é gente que não tem assim, um lugar social, certo? Que não tem, assim, a prostituição no Brasil é legalizada, é autorizada, é regulada. E daí, o que elas vão fazer agora? Cadê a carteira de trabalho delas? Então, quando a gente fala de prestar uma política pública, está aqui. E vejam, eu estou aprendendo que, pela primeira vez, eu sou velho. Eu sou velho não é pela minha idade, pelos meus 77 anos. Eu sou velho porque, de repente, há um fator de risco que me inventa dentro de um outro patamar. Certo? Isso eu tenho que aprender agora, é agora. Então, e vejam, se nós não discutirmos, eu acho que é esse o ponto que a gente tem que focar, como é que nós vamos, então, organizar as tais redes? Porque eu moro sozinho, eu tenho que cuidar da minha casa, eu não tenho com quem conversar, a não ser por meio de uma máquina. Então, a reclusão, para mim, é uma. A reclusão, para quem tem um marido, uma mulher para brigar, é outra, certo? De quem tem uma família, de quem tem um espaço, como eu tenho, de 80 metros quadrados para me virar, eu posso ficar sozinho, aí eu cansei, daqui eu vou para o meu quarto, aí eu saio, vou para a sala, certo? Mas quem está como a moça que trabalha na minha casa, com 5 pessoas em casa, marido desempregado, fazendo entrega de bicicleta de delivery. Como é que eu vou registrar isso? Então, vejam, quer dizer, a gente podia largar essa conversa, porque ela rende muito, mas nós temos que responder as 5 coisas. História oral: de quem, como, quando, por quê e para quem. Certo? E aí sim pensamos, olha, a hora é da gente fazer banco de história. Nós fomos treinados
não é? O NEL tem 30 anos, nós temos 30 anos de treino para agora, é essa a nossa hora, certo? Sem divisão. Nós temos que somar. Junta todo mundo, vamos, é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que fazer. Se vale por carta, por gravação, vamos organizar isso. Como é que você quer falar? Como é que você pode falar? E nós vamos ver como nós vamos organizando essas redes. Só minha última palavra. Não é hora de fazer depósito de história. Nós temos que respeitar o interlocutor, o colaborador. Nós temos que ver qual é a melhor forma dele falar e nós irmos organizando as recolhas e ver para quem que nós vamos fazer. Bem, desculpe se eu me alonguei, a ideia era só deixar esse recado. Vamos cuidar das políticas públicas como direitos humanos. Todo mundo tem direito de ter a própria história, e é dela que a gente vai partir. Professor, acho que eu falo por todo mundo, é um prazer imenso ouvir o senhor. É assim, a gente voltar, né, a temas que já são importantes há muito tempo, mas ter a condição também de olhar para frente. O senhor nunca será velho, porque o senhor tem essa capacidade de fazer com que nós vejamos sempre alguma coisa do futuro. E eu acho que é um pouco picados por essa abelhinha, né, tão assim, de não deixarmos acomodado, que a gente pensou esses projetos de formação, e o próprio app aí que vai, né, esse aplicativo que a gente espera estar lançando nas próximas semanas. O Google ainda pediu uma última autorização para a gente, porque a gente vai mexer com o Covid e tem uma institucionalidade, né, uma questão burocrática, enfim, mas justa, né? Então a gente não conseguiu fazer esse lançamento ainda, a gente queria já ter feito, mas está tudo pronto para colocar no Google Store lá, e a gente conseguir fazer justamente esse banco de histórias, né? Tanto que nasçam do oral mesmo, a gente pode marcar entrevistas e gravar essas entrevistas, quanto histórias que nasçam da experiência, né, e que tenham essa questão autorreflexiva, autobiográfica, e que já nasçam escritas como diários, né? A gente vai ter essas duas possibilidades, mas que também tem, acho que, raízes semelhantes aí, né, na questão da biografia de pessoas comuns, porque qualquer um vai poder fazer, né? Então, acho que a gente tem uma certa sintonia, até porque temos que, depois de tanta convivência, ter aprendido alguma coisa, né? Então, agradeço muito pela fala do senhor, né? Queria agora dizer que o nosso projeto aqui de falas foi concluído, né? Mas que eu prometi que eu ia deixar a Márcia e a professora Renata, né? A professora Márcia e a professora Renata falarem, então eu gostaria de ouvi-las, até porque o professor também colocou essa questão dos anônimos, da questão dos indígenas, e temos as duas como representantes aí dessas histórias que precisam ser contadas. Márcia, você quer falar com a gente um pouquinho? Estou ouvindo. Marcinha, acho que tá sem, o microfone está fechado, né? Porangacaruca, boa tarde, boa tarde. Aqui diretamente da Maloca Querida, em Porto Velho, território ancestral Mura. E eu só quero dizer que, para mim, é uma felicidade muito grande poder ouvir, né, a Fabíola, o professor Sebe, e estar aqui junto com vocês virtualmente, né, mas tão junto, tão perto, assim, no calor, na afetividade, no engajamento, né, que sempre nos colocou em rede,
né? E agradecer muito, né? Muito Correcatura-ETE por estar aqui junto com vocês. Isso nos fortalece muito, né? Nessa luta que não tá fácil, né? Todos os dias a gente tem notícia de mais de um parente que se vai, né? Por conta desse Covid-19. E nós estamos aqui na trincheira, né? Se mantendo em pé para poder ir nessa batalha aí. E, assim, só queria dizer que eu namoro com o Nel há muito tempo, né? Desde 2010, né? Que eu comecei a namorar com o Nel. Sempre... Primeiro eu era namorada do Nel, mas o Nel não sabia que eu estava namorando com eles, né? E eu ficava, como toda mura, né? Eu ficava só observando, né? Observando e buscando estratégias de aproximação, né? Mas sempre muito pouco desconfiada, chegando aos poucos, né? E aos poucos eu fui me tornando parte do Nel, com a abertura que vocês foram me dando também aos poucos, né? Porque, afinal de contas, é um processo de aproximação onde um vai se dando a conhecer, né? Como nós fazemos na nossa vivência de história oral. E dizer que, nesse processo de formação, aí eu passei por várias fases, né? Cheguei aí já com as interferências, né, da formação do Alberto Luiz Calda, do Centro de Hermenêutica, da Fabíola, né? E aos poucos eu fui aí dialogando e trazendo para a minha formação também as aprendizagens com o Nel. E assim, a nossa relação teve seus conflitos, né? Que é importante dizer, porque ela faz parte das relações. E hoje eu entendo com clareza que todos esses conflitos também foram étnicos, né? Mesmo de diferenças étnicas mesmo, e mesmo com todas essas diferenças, a gente conseguiu, né, manter essa relação, né, de colaboração, né, e agindo junto. E dizer que essas diferentes fases de formação, inicialmente com Andréia e Suzana, que foram fundamentais nesse recebimento, né, no Nel, e que foi uma experiência importantíssima, onde o professor Sébio, com toda a sua generosidade, tirava um dia do mês, se eu não me engano, era de 15 em 15 dias, que ele ia para conversar com o Trio Norte, né, como nós fomos denominadas, e graças a esse tempo que ele dispôs para nós, eu consegui elaborar o meu primeiro projeto de história oral, que depois, lá na UFAM, ficou em primeiro lugar no projeto, né, elaborado a partir das orientações do professor Sebe. E depois aquela outra formação já mais burocratizada, e que eu me posicionei, né, como toda mura, né, super... Né, já manifestei a minha indignação com aquela burocratização toda que colocaram de assinar ponto como se fossem funcionários, né? Mas por conta de alguém que tinha esse posicionamento. Foi quando a Marcela entrou, foi quando a Vanessa Rojas também entra nesse processo de formação. E depois, né, quando... Nessa última fase, quando eu falo com a Marcela, dizendo, Marcela, precisamos retomar, né, esse encontro de formação, trazer novas pessoas para o NEL, porque o NEL não pode fechar, né, não pode ficar sem essa movimentação. E aí é quando a Marcela, depois que ela entra no doutorado, ela consegue se organizar e assumir, né, a coordenação aí desse processo de formação. Eu só cutuquei, né? Porque depois já logo fui embora. Participei só dos primeiros momentos, onde ainda
troquei uma experiência com o pessoal sobre história oral e a literatura indígena, né? Como que é possível você, né, dialogar com a literatura indígena para pensar mesmo epistemologias para a história oral. E assim, eu quero fechar essa fala dizendo que esse longo trajeto, esse longo caminho que eu fiz na história oral, que se iniciou com a Fabíola, que aponta esse caminho para mim, né? E que é responsável por todo esse processo. Eu quero dizer que eu sofri essas influências todas, né? Do Alberto, da Fabíola, do Sérgio, que foram entre as minhas bases, né, teóricas, né, e de procedimentos, e depois toda a aprendizagem com o NEL. E no final desse processo, desse ciclo de formação, eu vejo que eu preciso construir, né, o caminho da história oral indígena, pensando nessas caracterizações que o SEB vai fazendo da história, de cada história oral, né? História oral de vida, história oral temática, história oral, tradição oral, que foi a que eu trabalhei na minha tese de doutorado. E agora eu sinto essa necessidade de construir esse caminho aí da história oral indígena, que eu já até comentei com o professor, e que nasce de todo esse processo aí e da vivência que eu fui construindo a partir da escrita da tese de doutorado. Então, era isso que eu gostaria de dizer e falar que, né, deixar o meu imenso cuecatureté, meu imenso agradecimento a todos vocês por essa possibilidade de diálogo. Márcia, somos nós que agradecemos a sua presença aqui. Te ver, nossa, é uma emoção, né? E quanta água passou por baixo dessa ponte nessa nossa história comum aí, né? Desde que vocês chegaram, quantas questões identitárias nesse caminho também, né? E essas epistemologias da história oral que você fala, e eu retomo uma fala que o professor fez agora há pouco, de como que a gente vai elaborar teorias nesse momento, né? E eu acho que tem uma máxima também que a gente sempre fez, né? Que foi pensar nas epistemologias e pensar nas teorias a partir das pesquisas, a partir das falas das pessoas. Então, isso sempre foi uma provocação muito grande do professor, né? O que as entrevistas falam, o que os sujeitos falam, né? Não tentar colocar dentro a fala dos sujeitos dentro da teoria já pré-existente. Então, quando você fala, né, em pensar uma história oral indígena, eu acho que é mesmo uma tarefa que só você, né, pode fazer no sentido de pensar uma história a partir de, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente sempre acreditou, né? Esse seu lugar agora, né? Seu lugar de fala, enfim, precisa ser ocupado. Eu acho que tem uma grande missão aí, né? Parabéns, querida. Eu não sei se o professor quer falar, eu vi ele se aproximando da tela aí, mas se não, eu vou chamar a professora Renata para também falar. Professor, quer falar alguma coisa? Acho que não. Então, Renata, você está conosco ainda? Estou, sim. Bem-vinda. Me veem? Me ouvem? Sim, sim. Sim. É um prazer, tá? Cumprimento a todos e a todas. Não sei se o professor Sebe ainda está, mas eu estou, assim, bastante emocionada, né? Porque eu acho que eu fui uma das alunas mais antigas aqui, dessa sala dele. Eu fiz o primeiro curso de História Oral com ele em 92, aqui em Dourados. Olha isso. Estou emocionada porque, de alguma forma, isso tudo foi me guiando ao longo da minha trajetória. Ainda não tinha o manual, mas esses dias eu vendo as minhas anotações para dar um curso de História Oral, estava lá anotando anotadas as etapas, né? De ouvir, como fazer, enfim, e
a transcrição, a transcriação, né? Os vários passos. E de lá para cá foi um instrumento que meio às cegas, por vezes, porque é muito solitário também, né? A pesquisa aqui longe de tudo e de todos, foi me conduzindo, né? Então, estou emocionado porque quer não, tocou em toda a minha história de vida, né? De trabalho. E me lembro dele bem entusiasta. E depois acompanhei ele quando ele produziu o Canto de Morte Kaiowá. Inclusive, eu hospedei 2 das alunas dele na época. Estava com a professora Marina Venceslau, que era uma orientanda dele de doutorado, né, que escrevia sobre os Guarani Kaiowá. E, enfim, né, eu não sei se ele ainda está aqui, né? Eu acredito que ele saiu. Ele está sim, Renata. Ele saiu, ele voltou. Renata. Ele está ouvindo você, Renata. Está te ouvindo, né? Pois é, professor, né? Estou aqui, sobrevivi. São 28 anos desde que te conheci. Ela fez um curso seu, professor, em 92 em Dourados. Isso. Eu estava finalizando o curso de História, um pouco retardatário por conta de questões pessoais, né, familiares, mas, enfim, foi ali que eu encontrei o meu método, né, de trabalho, enfim, de conseguir ouvir dentro da história, né, porque, lógico, eu dialogo muito com a antropologia, mas de poder extrair a modus operandi minimamente da história, né, aquilo que os Guarani Kaiowá de Dourados tinha, né? E enfim, né, fiz a especialização, instrumentalizando-me um pouquinho, depois o mestrado, né, ouvindo os professores indígenas Guarani Kaiowá, percorrendo toda a caminhada deles, a luta deles, indo de reserva em reserva, de aldeia em aldeia, sempre com aquele preocupação do escutar, né, do ouvir, né, um pouco da antropologia, mas fundamentalmente os instrumentais da história. E depois o doutorado, né, que eu finalizei em 2007, aí na Unesp, contra a própria característica, enfim, né, perfil do curso de Assis, né, da Unesp de Assis, mas com o Paulo Santilli, que me deu completa, né, liberdade para trabalhar com aquilo que eu consegui trabalhar. Não sei se eu consegui trabalhar muito bem, mas foi nessa esteira, né? Então, eu queria só aqui deixar registrado meu depoimento, minha gratidão, né, e até minha emoção mesmo, né, de me ver, de repente, nesses 28 anos, né, e aqui convivendo muito perto com os Guarani Kaiowá, soube da presença do professor Sebe aqui em Dourados recentemente, mas já tinha acontecido o encontro, eu soube só depois. Fiquei bastante sentido, mas olha só, né, venho reencontrá-lo aqui, né. Na época, o senhor discorria também bastante sobre aquelas possibilidades criadas com a história da Guerra Civil Espanhola, né? Lembro com muita clareza, isso de 28 anos atrás, né? Os depoimentos trazidos, né? Dos sentimentos das pessoas, né? De você perceber o outro, de ter respeito a essa história, né? Da pouca intervenção, do respeito, enfim, desse trabalho colaborativo, solidário, no caso dos indígenas, de dar visibilidade, de dar, enfim, né, fazê-los presentes na história, né, protagonistas. E o pouquinho que eu consegui, né, fazer, eu sei que foi na sua esteira, né? Sou a mais velha das tuas alunas aqui neste momento presente.
Renata, Um grande que prazer revê-lo. Que prazer ouvir você falar. Muito obrigada por ter vindo aqui para o nosso encontro. Acho que quando você fala, fica marcado, assim, fica evidente a importância do professor nessa articulação da história oral no Brasil, mas também na articulação desse tipo de história oral que o NEO acaba fazendo, né? E fica também evidente uma outra coisa, essa marca que ele deixa de montar esses grupos de amizade, né? Então você vem, fala aqui e fala de um lugar que eu acho que todo mundo se reconhece nele, né? De ter sido aluna do professor, de ter o carinho com os registros desse encontro com ele, né? E de quanto isso impulsionou você nas pesquisas, né? E daí agora a gente chama você, se você quiser fazer parte aqui, né, com a gente das nossas reuniões. Sim, seja muito bem-vindo, Renata. Eu é quem agradeço, né? Agradeço a professora Maria Lima, que estamos agora no programa de pós-graduação Prof. História, né? De Amambai, agora em Campo Grande também. E ela quem me convidou, né? Insistiu, eu cheguei até um pouquinho atrasada, porque eu não tinha visto. São muitas reuniões que estão acontecendo assim, né? Então, a gente, às vezes, perde um pouco, né? Toda a dinâmica de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e dentro desse cenário, óbvio, né? Catastrófico. Aqui em Dourados, até anteontem, nós tínhamos 31 infectados, 31 indígenas infectados. Em completo isolamento, né? A gente ainda não tem acesso a eles, porque eles estão sendo bastante até... como é que diria, cuidados, né? Não teve nenhuma evolução mais drástica, mas ao mesmo tempo eu estou o tempo inteiro atenta, e hoje, professor Seb, né, percorrendo não só a reserva de Dourados, né, mas os vários acampamentos, e essa semana eu fui em vários acampamentos, mantendo a distância necessária, obviamente, mas é interessante como eles têm se organizado, têm se mantido vivo na luta pela terra, ao entorno da reserva de Dourados. Eu fui em 3 acampamentos ao entorno da reserva, e tem mais outros tantos, né, e, enfim, levar coisas, né, que eles estão precisando nesse período tão difícil, né, agora que eles não têm, complicou até o serviço, né, os serviços, a renda básica, né, então virou uma confusão generalizada, e dentro das possibilidades, dentro das recomendações sanitárias, né, a gente, né, não se desliga de jeito nenhum, né, de toda essa situação, é claro. Muito obrigada, professora Renata, e colocar essa questão, né, de como parte da nossa população, né, está sendo afetada desse modo terrível, né, e uma história, né, como Susana, só um minutinho por causa da gravação. Renata, fecha o microfone, senão não consegue entender. Por favor. Obrigada. Essa história de exclusão indígena que já vem de muito tempo, né, e que acaba colocando doenças vindas, né, de fora, como uma forma de extermínio dos povos indígenas. Então, essa é uma questão fundamental para a gente tratar também nesse momento, e a gente não pode esquecer de modo algum dela, né. E também acho que a rede pode se transformar numa rede de apoio e de solidariedade também. Acho que isso é uma coisa bastante importante, porque não dá para isolar a pesquisa e os temas que nos são caros, né? E essas formas de subordinação que são criadas dentro do sistema que a gente vive e que a gente luta contra, né? Queridos, o nosso tempo já estourou em muito, mas eu não posso fechar sem ver se alguém tem algo para falar ainda, mesmo que seja breve. Alguém se habilita? Eu não poderia deixar de acrescentar que eles foram infectados no grande frigorífico aqui, tá? Eles não têm mais tantas dificuldades, ou seja, do trabalho precarizado que agora oferecem para eles. E foi ali que eles foram contaminados, tá, gente? Um absurdo, né? Um absurdo. Então,
Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria dizer assim, olha, gente, eu peço desculpa se alguém tentou entrar, pediu permissão e não conseguiu, porque às vezes dá esse problema aqui, sabe? Pela sala que eu abro na UFABC, não aparece permissão aqui para mim, sabe? Para dar. Aí eu preciso do e-mail da pessoa para mandar um convite para a pessoa receber o convite e clicar por e-mail. Mas, de qualquer forma, a gente gravou tudo, né? Conseguiu essa vitória aqui. Inclusive, vocês devem estar vendo que tem um vermelhinho aí do lado esquerdo, no alto, gravando. E aí a gente disponibiliza, depois que cair lá no Google Drive, o arquivo, né? A gente coloca no YouTube, disponibiliza para as outras pessoas assistirem. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, né? A iniciativa da Suzana, maravilhosa, de conseguir reunir a gente nesse finalzinho de tarde, ouvir a Fabíola fazer todo esse apanhado, né? Que a gente precisa ter uma live só com isso, mostrando os livros, mostrando os principais conceitos. A Marcela falando dos projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente na USP. Eu que falei aqui do nosso projeto, né, da plataforma digital plural, lá na UFABC, onde está a Brigada Redinel. As professoras que vieram falar aqui dos primeiros cursos, que emoção, né? A gente ouvir essas histórias dos anos 90, do século passado. Esse povo, literalmente, como meu filho fala, vocês são tudo do século passado. Mas tem uma diferença, né? E ouvir o professor, né? Eu acho que as palavras que o professor colocou aqui são sensacionais, vai na tônica de tudo que ele sempre nos ensinou, né? Ou seja, a gente está fazendo história com quem, para quem, né? E a gente está fazendo essa história com que objetivos, com que propósitos, dentro dessa nossa perspectiva democrática, colaborativa, e sem esse ranço, né? Muitas vezes que a gente herda da academia de tentar encaixar situações, calamidades públicas, pessoas e povos dentro de esquemas que não dão conta de explicar o que está acontecendo. Então, eu queria dizer para o professor que nós estamos unidos nessas imensas atividades aí, cada um nessa rede agora no seu local, né? No Mato Grosso do Sul, em Campinas, em São Paulo, aqui, né, no ABC Paulista, que a gente também está, ou seja, no norte, onde está a Vanessa também, a Márcia, todos nós, nas frentes que nós estamos tentando fazer a nossa parte e construir essas histórias plurais, né? Então é importante a gente dizer isso, nosso papel no nosso tempo é pluralizar a história, né? E dizer que ela é um direito nosso. Então a gente espera que o professor possa vir em outra ocasião também, né, na sequência dessas lives, falar mais desses outros projetos que estão acontecendo, dessas consultorias online que ele está dando aí para as prefeituras, para o pessoal dos centros de memória que está ligando para ele. É importante ele chamar, a gente marcar um dia, né, Su? Marcar um dia para ele falar, fazer tipo um FAQ, né? As questões mais respondidas pelo professor Seb. E aí a gente divulga esse link, chama esse pessoal dos centros de memória, não é verdade? Esse pessoal tem procurado ele, os estudantes que estão junto com a gente, né? No nosso projeto, a partir da semana que vem, vão ter 10 bolsistas, professor, que vão estar envolvidos em escutar essas histórias. E são pessoas que estão se formando em diversas áreas, não são pessoas da área de história, né? São pessoas que estão desde a engenharia, a filosofia, políticas públicas. Odonto, medicina. Exatamente, pessoal da área da saúde, né, da neurociência também. Nossa, é muita gente. Então, queria fechar pedindo para a Suzana, para a Fabíola, para a Marcela aqui, Lorival, Vanessa, Márcia, todo mundo se somar comigo aqui nesse apelo, né, para o professor já deixar marcado aí um próximo encontro desse Fale Conosco. Já diz que aqui, fale conosco, para aí a gente fazer assim, perguntas e respostas, né? Eu acho que isso é legal, nessas práticas também. Que nós estamos fazendo, nós temos que ter a humildade de dizer que nós temos muitas dúvidas. Nós estamos passando por situações que nós nunca passamos antes. E aí é muito bom ouvir uma voz da sabedoria, né, da pessoa que fez tantos projetos, que entrevistou centenas de pessoas, com vários temas diferentes, vários públicos no Brasil e fora do Brasil, para dar uma luz aqui para a gente, né, para falar, olha, eu tive uma experiência parecida assim, quando entrevistei em tal situação ou em tal contexto.
a gente perguntar para o professor mesmo, né? Fazer perguntas e ver as respostas, as indicações que ele pode dar para a gente. Ok, professor? Aceita o convite? Claro. Só gostaria de saber, amanhã é às 16 horas. Como que a gente faz para entrar? A gente vai mandar o link, professor, do mesmo jeito que a gente fez hoje, tá bom? Amanhã Só que vai com ser mais tempo, mais antecedência, mais divulgação. Né? Olha, eu consegui 3 coisas nessa pandemia. Consegui trocar a resistência do chuveiro, o sifão da minha pia, e hoje entrar, né, mais facilmente. A Marcela sabe as dificuldades que eu tenho para manejar isso. Professor, tá de parabéns. Inclusive, a gente deu uma passadinha eu sabia que na o senhor live. ia arrasar, professor. Eu tinha certeza que o senhor ia dominar o rolê. E mais, ele tá ficando cada vez mais esperto, porque na semana passada a gente deu uma passadinha na live que ele fez com o Silvio Tendler, né? Porque as nossas conexões também. Cai, levanta, mas a gente passou lá e foi sensacional, né? O professor falando da obra do Silvio Tendler. Mostra o livro, professor. O livro é lindo, né? E aí a gente pode também fazer esse outro convite para o professor, né? Assim como ele fez aquela live, ele falar só do trabalho de composição desse livro, dos temas que estão aí, né? Porque lá era uma conversa com várias pessoas. Mas seria legal o professor falar meia horinha, 1 horinha, mostrando o livro, né? Pegando trechos que estão aí, que a gente quer saber. Porque agora a gente está longe, não tem como ir na livraria, nem todo mundo está com o livro na mão. O povo quer saber. Perfeito. Mostra aí, cadê? Ele está com o livro? Ele mostrou. Já mostrou. Professor Camaria, aqui em casa eu aprendi a fazer bem mais coisa. Santa Maria! Você viu? As mulheres eu aprendi a fazer coisa que até Deus duvida. Vocês têm uns problemas aqui. Até coisa que eu nem sabia, problema que nem sabia que existia, eu já aprendi a resolver. Ótimo. Tá bom. Pessoal, muito obrigada, então, por terem acessado aqui, por terem passado esse tempo com a gente. Foi um prazer imenso ouvir vocês e falar com vocês. Então, agora a gente diz tchau e se reúne amanhã de novo. Um beijo. Tchau, gente. Beijos. Tchau, pessoal. Parabéns. Essa maioria de mulheres batalhadoras, viu? Quero frisar isso. É mulherada que está aqui, tá? É nóis. Parabéns. Vamos fazer uma aula de despedida para seus frutos, Zé Carlos, são na maioria femininos, tá vendo? Ele orientou muitas mulheres. Tchau, queridos. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau.